Se você quer atender perfis políticos no período eleitoral, ou se você já atende políticos como consultor ou como assessor e quer trazer mais resultados, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar o pulo do gato em 7 passos. Confia na tia da estratégia parlamentar. Sempre que eu fecho um cliente novo de consultoria, eu analiso esses 7 itens para desenvolver a minha estratégia digital. E assim, esses 7 itens, eles são importantes porque se eu não considerar eles, eles podem comprometer os meus resultados. E eu quero te contar cada um deles e como eles podem tanto te ajudar quanto te prejudicar se você não está atento. Então, sem enrolação, já vou direto para o primeiro item que eu considero um dos mais importantes, principalmente se você tem uma atuação abrangente que extrapola ali os seus limites regionais. Como acontece no meu caso, hoje a gente atende perfis políticos do país inteiro, então eu preciso considerar esse que para mim é um dos itens fundamentais, que é o contexto cultural. Eu preciso entender o contexto cultural da pessoa, do político, da região que eu estou atendendo, porque isso faz diferença. É claro, se eu estou aqui no Paraná, por exemplo, eu tenho um contexto cultural que é diferente do contexto cultural do Piauí. Eu preciso entender, eu preciso ter bagagem cultural para poder me adaptar também ao contexto cultural. Então não descuida desse item porque ele é importante. Quanto mais você conhecer do contexto cultural, tanto do seu contexto quanto do contexto cultural que você está inserido, ele vai te ajudar a trazer mais resultados. Cuida com isso, porque pode ter choque de cultura, principalmente se você é um consultor, um profissional que atende no digital, por exemplo. Então, fica atento, porque isso faz uma grande diferença. Existem coisas em um contexto cultural que são importantes e que você precisa saber que é importante, que de repente ali onde você está inserido, no seu contexto cultural, talvez não seja tão relevante. Então, presta atenção nisso, porque faz diferença. Pode tanto te ajudar, que é um diferencial ter essa bagagem, quanto te prejudicar se você não souber analisar o que é importante para aquele contexto cultural. Segundo item, que também é muito importante, é entender o cenário local. Não adianta você achar que, por mais que você tenha uma atuação abrangente, que tudo serve para determinado cenário local. Você tem que entender o cenário local, o que está acontecendo nesse cenário local, como é que está ali se movimentando a política, como é que o cidadão interage com a política, como é que o cidadão já está percebendo os atores políticos dessa região. É importante que você saiba, que você tenha conhecimento desse cenário local, que a gente vai falar um pouquinho mais. Por quê? Porque ele vai te ajudar a ver onde você precisa focar mais os seus esforços. Se você achar que com o seu conhecimento você consegue atender qualquer cenário local, independente de análise, você vai ter problema. Você vai comprometer os seus resultados ou vai, pelo menos, entregar menos resultados do que você poderia entregar. Então, fica atento. Cenário local é algo imprescindível para você analisar no começo de qualquer atendimento, de qualquer perfil político. Terceiro ponto, que também influencia muito na sua estratégia, influencia muito no seu trabalho, é a organização do grupo político. Existe uma organização do grupo político? Existe um grupo político? Porque o grupo político ele pode tanto te ajudar com informações, com análises, com o desenrolar ali dos acontecimentos do grupo político, quanto também pode te prejudicar se ele não entender a sua estratégia. Por isso que é importante você entender se existe um grupo político, se aproximar desse grupo político, se fazer entender no seu trabalho, nos resultados que você pode oferecer, para que ele também possa te entregar informações que vão te ajudar. E aí sim vocês trabalham em conjunto. Então, assim, entender como é que se existe um grupo político, se ele está organizado, como ele está organizado, vai fazer um total diferencial aí no seu trabalho. Seja no seu trabalho de inteligência política, seja no seu trabalho de estratégia digital ou de assessoria de maneira geral. Agora, um outro item que eu quero te trazer, que é o quarto item, é específico para quem trabalha com comunicação. Você precisa entender a dinâmica
da equipe de comunicação. Se você está entrando nessa equipe, vamos supor que você entra como um consultor. Você precisa entender qual é a dinâmica da equipe de comunicação. Para quê? Para saber se você precisa desenvolver algumas habilidades, ou se você precisa fazer indicações, ou se você precisa atuar de uma forma diferenciada. Entender a dinâmica da equipe de comunicação, ela vai ajudar você a desenvolver as estratégias, entender como é que funciona, entender o que precisa ser feito, quem você pode apostar mais, quem você precisa trabalhar mais, e aí entra também toda a questão de inteligência emocional, entra toda a questão pedagógica também de você atuar junto com uma equipe, mas não desconsidera essa dinâmica. E assim, eu não estou falando só de quem é a equipe e o que eles fazem, mas de como é a dinâmica. Existem laços de confiança, como é que eles conversam entre si, quando acontece algo um pouco incômodo, como é que eles agem. Então, entender um pouco, sabe? É ser um pouco, e eu vou pôr entre aspas aqui, eu tô no meu lugar de fala, claro, mas eu vou botar entre aspas aqui, ser um pouco psicólogo também, para você poder entender essas dinâmicas. Entendendo essa dinâmica, ela vai te dar a inteligência, não somente emocional, mas a inteligência, a habilidade social necessária para você chegar e já trazer resultados. Então, fica atento aí também a essa dinâmica. Outra coisa quais são os desafios políticos locais? O que foi feito, o que dá para ser feito, o que não foi feito, o que não pode ser feito. Entender todos esses desafios políticos te faz chegar com mais maturidade nessa atuação. Por quê? Se você chega acreditando que tudo é possível e não considera quais são os desafios políticos locais, dentro ali da delimitação da região, isso pode ser um problema, porque você pode oferecer algo que não é exequível. Então, cuidado com isso. Analisa também esses desafios políticos locais. Outra coisa como é que está a organização da oposição. Não é só você ver o adversário. Não, vamos monitorar o adversário. Não, observa também como é que está a organização da sua oposição. Eu tô falando da sua, do seu adversário, digamos assim. Como é que está o grupo político dele? Como é que está todo o desenvolvimento da estratégia dele? Porque daí você vai um pouco além. Você para de ficar olhando o que ele está publicando e começa a analisar a estratégia. Então, olha como é que está essa organização da sua oposição, do seu grupo, do seu adversário, porque isso faz diferença, tá? Para de ficar olhando post, começa a olhar organização, e aí você vai pegar coisas que se você só vê ali se postou ou se não postou, você não conseguiria ver. Então presta atenção nisso, que ajuda bastante. Outra questão, e aí já vou para a 7ª questão, eu falei que ia ser rapidinho, mas depois eu vou voltar em todas elas ali para te trazer mais algumas informações, são os desafios técnicos. Quais são os desafios técnicos enfrentados? E assim, de uma forma ampla, quais são os desafios técnicos? De repente, você não tem ali um celular bacana para poder produzir um conteúdo, não tem um microfone, mesmo que seja barato, e eu não estou falando de coisas caras, eu estou falando de coisas baratas, às vezes não tem um programa para editar ali. Quais são os outros desafios técnicos? Não tem um conhecimento técnico necessário para uma inteligência política um pouco mais aprofundada, ou a pessoa que você precisa que te traga essas informações não tem esse conhecimento técnico, então isso também se torna um desafio técnico. É importante que você tenha consciência também de quais são os desafios técnicos, e não adianta acreditar que eles não existem, porque eles existem. O que você precisa é ter consciência de quais são esses desafios técnicos, certo? Então o que você tem que ver? Eu vou revisar aqui para que você tenha clareza, para que você saiba o que você deve saber antes de atender um político. Eu falo no período de eleição, mas isso também vale para políticos em vigência de mandato. Primeira coisa, contexto cultural. Porque se você tem uma cultura e você vai atender um político que tem um contexto cultural diferente do seu, vai ter choque de cultura e isso pode prejudicar o seu trabalho, a entrega dos seus resultados. Segunda coisa é o cenário local. Você precisa estar atento. Então você precisa ler notícias locais, você precisa ter alguém na equipe que te traga essas informações do cenário local de forma muito bem apurada e de forma muito certeira, para que você possa desenvolver as suas estratégias e ter mais resultado, principalmente se você não está inserido nesse cenário local. Esses dois aqui eu tô falando se você tem uma atuação mais abrangente, mas mesmo assim é importante, não, mas eu moro na cidade, tal. É importante que você tenha essa análise desse cenário local. Terceira coisa, como é que está organizado esse grupo político? Existe um grupo político?
Existe um núcleo duro, ou seja, as pessoas 2 ou 3 pessoas que estão mais próximos do político, que ele escuta. Isso é importante que você saiba. E se você sabe, conversa com essas pessoas, mostra a importância do teu trabalho, mostra como é que você traz resultado e também como elas podem te ajudar a trazer mais resultado para o político, certo? Mostra para elas, olha, eu posso trazer esse resultado, mas juntos a gente consegue trazer esse resultado para ele. Eu garanto que você terá aliados dentro do grupo político se você trabalhar dessa forma. A dinâmica da equipe de comunicação é importante até para saber se você precisa alinhar ou não um fluxo, ou se você precisa entrar ou não dentro de um fluxo, porque às vezes não é você que vai construir o fluxo, já vai entrar dentro de um fluxo, mas você precisa entender como é que é essa dinâmica, como é que eles interagem entre si, se existem alianças, se existem pontos que precisam ser aprimorados, porque daí sim você entra de forma consciente. Quais são os desafios políticos locais, o que é possível, o que não é possível, o que foi feito, o que não foi feito dentro desse contexto, é importante saber também. Como é que está organizada a oposição, e eu não falo só de você ficar olhando o que eles estão fazendo, mas tentar ir um pouquinho mais abaixo, sabe, levantar o tapete e ver o que tem embaixo do tapete, ver como é que está a equipe deles, se eles têm uma estratégia realmente, se existe uma linha do tempo ali por meio de conteúdo, e a gente pega muito isso em rede social, é muito fácil, é só você realmente olhar. Agora, não ficar olhando se postou ou se não postou, mas olhar o conjunto da obra. Eu acho que isso dá um diferencial a mais em você como profissional. E, por fim, também os desafios técnicos, porque nem tudo são flores. Às vezes não tem um orçamento para que você tenha ali, de repente, algo que se tornou um desafio técnico. Ou, às vezes, você não tem o recurso humano necessário que seja técnico o suficiente para te trazer aquilo que você precisa. Então, analisa todos esses itens e vê qual é o peso que eles têm no seu resultado, mas não desconsidera, porque eles são muito importantes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, senta o dedinho aí no like. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui também, que eu vou responder pessoalmente o seu comentário. E não esquece de se inscrever no canal para ter mais vídeos como esse. Um abraço e até breve!